Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 4, 5 e 6. No capítulo número 4, essa é uma informação muito importante, vai dizer ali: Filho do homem, pega um tijolo, coloca-o diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica uma fortificação e levanta uma trincheira. E coloca uma rampa, acampa em seu redor e cerca com arietes. Então, olha que coisa interessante, essa é uma coisa muito comum que vai acontecer no livro do profeta Ezequiel. O quê? Deus não fala apenas com Ezequiel com palavras para que ele retransmita isso ao povo. Deus diz para eles como se fosse uma espécie de teatro. E ele então faz isso para que possa ser um sinal para o povo. Olha que coisa mais interessante, o verso número 3 diz que isso servirá de sinal para a casa de Israel. Então o que Deus diz para ele? Olha, vai, pega um tijolo, você vai fazer uma maquete da cidade de Jerusalém e você vai construir fortalezas ao redor dela, muros, você vai construir arietes, que são aqueles instrumentos usados para destruir as portas de um castelo pelos inimigos. Você vai fazer rampas, demonstrando que os inimigos vão conseguir fazer rampas e entrar na cidade de Jerusalém. Então Deus estava mostrando isso para ele: ó, você vai fazer isso, você vai fazer essa maquete, você vai fazer um cerco em Jerusalém e os inimigos ao redor e entrando em Jerusalém. Você vai fazer essa maquete. Então Deus usa muito isso no livro do profeta Ezequiel e com esse profeta no ministério dele, esses símbolos para que o povo possa entender. O que Deus está fazendo? Ele está desenhando para que o povo possa entender. Por quê? Porque o povo não escuta quando Deus está falando. Então Deus vai começar a usar sinais, Deus vai começar a desenhar, Deus vai começar a fazer com que o profeta faça certas coisas, maquete, se amarre, corte a barba, corte o seu cabelo, e são sinais que Deus vai fazer com que Ezequiel realize e o povo preste atenção nisso, porque pelas palavras eles não estão escutando, de coração duro. Então, aqui o capítulo número 3 a 4 vai falar sobre esse cerco simbólico, de Jerusalém. Deus está mostrando então para o profeta que o povo que ficou lá em Jerusalém, do reino de Judá, vai ser destruído. Eles vão ser levados também cativos para a Babilônia. Jerusalém vai ser completamente destruída e o templo também destruído. Diferente do discurso dos falsos profetas que diria que eles viveriam de lá e em paz. Não, Deus está dizendo e não está mais só falando, está desenhando através inclusive de maquetes que tudo vai ser destruído e não tem volta. É isso que começa então a dizer ali o capítulo número 4, o início. Essas metáforas de Deus para que o povo entenda, porque por palavras eles não aceitam. E o próprio Deus diz ali no verso número 4 para o profeta Ezequiel: deita-te sobre o lado esquerdo e põe sobre ele a maldade da casa de Israel, levarás a maldade dela durante o número dos dias em que deitares sobre ele. Então olha o que Deus faz, você vai fazer a maquete e você vai deitar no lado esquerdo. Olha que coisa interessante do seu corpo, você vai ficar deitado o número de dias equivalente à rebeldia da nação de Israel. Olha que interessante, então não é só fazer a maquete, o profeta ia ter que estar na rua ali, na frente da sua casa, deitado pelo lado esquerdo do corpo, diante daquela maquete que simbolizava o cerco dos inimigos para com Jerusalém, Israel. E diz até o tempo, diz ali, versos 5 e 6, pois fixei os anos da sua maldade para que eles te sejam contados em dias. 390 dias assim levarás a maldade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, te deitarás sobre o seu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá. E eu te dei 40 dias, um dia para cada ano. Olha que coisa mais linda ler isso na Bíblia, gente. Deus pede para fazer a maquete, mostrando que não vai ter salvação, não vai ter paz, vão ser destruídos. E Deus fala para ele olhar para essa maquete e estar diante da rua e todo mundo passando e deitado do lado esquerdo do corpo 390 dias, porque faz relação ao povo de Israel, e depois ele vira e deita do lado direito 40 dias, porque tem a ver com a maldade da casa de Judá. E cada dia faz significado a um ano. Então, um dia, um ano, 40 dias, 40 anos, 390 dias, 390 anos. Então, o que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando aqui a sua longanimidade que tinha chegado ao ápice.
Olha que coisa interessante. 40 dias para ajudar, deitado do lado direito, demonstrando a sua maldade, talvez faça referência à rebelião de Israel no Egito, 40 anos. 390 dias aqui, que equivale a 390 anos, como diz o verso número 6, um ano, um dia, talvez faça referência desde do filho de Salomão, Roboão, que assumiu o reinado e tornou esse reino dividido, né? Reino do norte e reino do sul, desde Roboão até Zedequias, o último rei do reino de Judá, o reino do sul. 390 anos deu esse período, mais ou menos. Então, olha que coisa interessante, o ápice da longanimidade de Deus chega aqui. Que é o quê? O que é a longanimidade de Deus? É a misericórdia de Deus caminhando em paralelo com a justiça de Deus. Em algum ponto isso se encontra. Então, quando se encontrar a misericórdia de Deus com a sua justiça, então isso se chama longanimidade. E de alguma forma Deus então estabelece juízo. Né? Por quê? Porque Deus vem com misericórdia. Ele é justo. Ele quer vir com juízo, ele quer estabelecer juízo, mas ele é misericordioso. Mas chega uma hora que isso se encontra. Então dá fim à longanimidade de Deus e ele vem então com sentença, com juízo. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque, gente, 40 anos e 390 anos, quase 4 séculos, é muito tempo. É um Deus longânimo mesmo para que o seu povo se arrependa. Mas Deus agora está dizendo, chegou. A minha justiça vai ser estabelecida. Outra coisa que me chama a atenção aqui é sobre esse chamado profético, né, de Ezequiel. Ele tem que fazer a maquete e ele tem que, imagine, ele tem que ficar do lado esquerdo deitado 390 dias. É claro que não é o dia todo. Mas são 390 dias que ele tem que ali gastar parte do seu tempo deitado do lado esquerdo. Olha como é esse ministério profético, olha como ele se arrisca, olha como é diferente do ministério sacerdotal, olha que coisa mais interessante e linda ler isso nas Escrituras. E por que esse homem Ezequiel se submete a isso e faz? E aguenta fazer isso, se assim que eu posso dizer, aguenta fazer? Porque ele viu a glória de Deus. No capítulo número 1 ele viu a glória de Deus, no capítulo número 3 ele viu de novo a glória de Deus. Então saiba de uma coisa, talvez você ache, meu Deus, isso é insuportável, não para aqueles que viram a glória de Deus. Então se você quer coisas maiores e fazer para Deus coisas maiores, você precisa ver a glória de Deus. Você precisa ter experiências com Deus, então busque essas experiências e o teu chamado, o teu ministério, ele vai ser avivado, ele vai ser diferente, ele vai ser exponencial, ele vai ser para a glória de Deus, você vai suportar coisas que nem você vai acreditar. Mas por quê? Porque tão somente você viu a glória, você teve experiências com Deus. E aí Deus disse para ele, ali, né? Então do verso número 4 até o verso número 8, é o julgamento para com Judá, né? No verso número 9 até o verso número 17, então, é a fome na cidade, então, de Jerusalém. Deus está mostrando, ele está na Babilônia, lembre-se. Mas Deus está dizendo que, então, o pessoal de Jerusalém ia ter fome, ia ser completamente destruída. E Deus diz ali para ele, pega trigo, verso 9, pega trigo, cevada, fava, lentilha, painço e espelta. Espelta é uma espécie de farelo de milho. Então olha que coisa interessante, Deus está pedindo para ele pegar e fazer pão com essas coisas. Não é trigo. Pão se faz com trigo. Aqui não, Deus está pedindo para ele pegar painço, lentilha, fava, espelta, que é, né, esse farelo de milho, e juntar tudo isso e fazer pão. Por quê? Porque vai ser escasso, porque vai ter fome, porque vai haver um cerco, porque a Babilônia vai ir e vai lutar contra Jerusalém. Eles vão passar fome, eles vão ter que fazer pão com coisas que nem prestam para fazer o pão, mas é assim que eles vão ter que fazer se eles quiserem comer. E aí, olha que coisa mais interessante, Deus manda, a maquete está ali, ele está deitado e Deus está dizendo, olha, você vai fazer pão com coisas que o Israel não está acostumado, porque vai ter fome, e essa vai ser um sinal para mostrar como eles vão ser assolados. E sabe como que você vai cozinhar o pão? Diz ali no verso número 12, tu a comerás como bolos de cevada e as assarás sobre excremento humano diante deles. Deus está dizendo para Ezequiel, para ele fazer bolo com essas coisas que não são apenas trigo, juntar, porque senão não vai ser comida suficiente, e vai cozinhar no fogo, e a brasa não vai ter nem brasa, não vai ter nem lenha para fazer a brasa, para poder cozinhar o pão, vai ter que cozinhar com fezes humanas. É isso que diz o texto bíblico, excremento humano. Israel, que bate no peito, que é esse povo que não entra coisa impura na sua boca, vai ter que cozinhar com fezes humanas, com excremento humano.
Olha que terrível, que humilhação. Olha que situação que vai ser a vida de Israel. Isso é tão terrível que o próprio profeta, tendo essa visão de Deus e essa direção de Deus, o que fazer, Ezequiel diz no verso número 14, então eu disse, ele disse para Deus, ah, Senhor, meu Deus, eu nunca me tornei impuro, nada entrou na minha boca impura. Por favor, Senhor amado, nem carne impura entrou na minha boca, tem misericórdia de mim. E aí olha que Deus disse para ele, então vou fazer o seguinte, vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento humano. Então tá bom, filho, não precisa fazer com fezes humanas, a brasa para você assar o pão, o bolo. Faz então de animais. Mesmo assim você vai fazer com um excremento de bois. Porque mesmo assim eu vou mostrar para vocês qual vai ser a real situação do povo de Israel. Então essa fome, né? Deus está dizendo que eles vão comer com ansiedade o alimento, verso 16. E eles vão beber com desespero. Né? Comer com ansiedade e beber com desespero. Quando que você come com ansiedade e bebe com desespero? Quando tem escassez, quando você não tem nem para comer nem para beber. E o 17 diz, até que o alimento e a água lhes faltem. Então o capítulo número 4 vai falar então sobre esse cerco simbólico que vai acontecer, não vão ser livres, eles serão realmente destruídos, cercados, vai ter uma fome, escassez de água, de bebida e de comida. E vem o capítulo número 5 falando sobre o destino então do povo que está lá em Jerusalém, onde Jeremias está de alguma forma profetizando esse povo. Qual é o destino deles? Diz ali o verso número 12, uma terça parte dos teus morrerá por causa da praga, ou se consumirá de fome, outra terça parte cairá pela espada ao teu redor, e uma outra terça parte eu vou espalhar. Olha que coisa interessante. Então qual é o destino desse povo remanescente, ou que ficou, melhor dizendo, no Reino do Sul, lá em Judá, em Jerusalém, onde Jeremias está profetizando? Uma terça parte vai morrer de fome ou de praga, uma terça parte vai morrer pela espada, e uma terça parte vai ser espalhado. Eles vão ser completamente dizimados. Não vai sobrar ninguém. E Deus no capítulo número 5, no verso número 1, até usa um outro sinal para o profeta. Diz, eu vou explicar uma coisa para você, mas eu quero que você pegue uma espada afiada, você vai cortar todo o teu cabelo e toda a tua barba, vai pegar os pelos do cabelo e da barba, vai juntar e vai dividir na balança em 3 partes iguais, porque vai simbolizar. Olha que coisa mais terrível. Uma terça parte dos teus cabelos e barba você vai botar fogo, porque vai simbolizar destruição pela praga e fome. Uma terça parte você vai destruir com faca, despedaçar com faca, porque vai simbolizar que uma terça parte do povo vai ser morrido pela espada. E uma terça parte você vai jogar no vento dos teus cabelos e pelos da barba, porque vai simbolizar que o povo de Israel vai ser espalhado pelas nações. Esse era o destino do povo. E em todo esse tempo Deus está dizendo, e eu não terei misericórdia, e eu não terei misericórdia, e eu não terei misericórdia. Deus está falando isso o tempo todo. Por quê? Porque chegou a longanimidade de Deus. Misericórdia veio vindo, mas agora encontrou-se com a justiça, e agora é a hora da justiça de Deus ser estabelecida. E no capítulo então número 6 vai falar sobre profecias contra Israel, né, essa destruição toda. Você imagine como que vai acontecer? Mas em tudo isso, com a disciplina de Deus para com Israel, vai sobrar um remanescente. Deus vai separar um povo para ele. Porque lembre-se, precisa vir desse povo aquela promessa de Gênesis capítulo 3, onde o descendente então da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, desse povo vai vir Cristo. Cristo veio dos judeus. Então, com toda essa disciplina, por causa de rebeldia desse povo, Deus ainda vai proteger e guardar um remanescente. Diz ali o verso número 8, mas deixarei um remanescente com vida, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre os povos, ao ser espalhados pelas nações. Então um remanescente vai sobreviver, porque é desse remanescente que vai ser espalhado e perseguido que vai vir então o Messias, o Cristo. Olha que coisa mais preciosa. E com toda essa disciplina, com toda essa ira de Deus derramada sobre o seu povo, com toda essa justiça sendo estabelecida, o que vai acontecer com esse remanescente? Vai acontecer o que diz o verso número 9. Eles vão chegar ao arrependimento. Eles vão olhar para tudo isso que está acontecendo, como diz o verso 9. Então os vossos que escaparem celebrarão de mim entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, quando eu lhes tiver quebrantado o coração corrompido. Então vai haver
quebrantamento, arrependimento, reconhecimento. Por causa de tudo isso que aconteceu, eles vão ser completamente destruídos e eles vão olhar para tudo que aconteceu e vão dizer: Deus, é verdade, nós pecamos contra você. Nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Esse remanescente então vai chegar ao arrependimento. E é assim que termina o capítulo número 6. Deus destruindo completamente Israel. Olha que coisa interessante, diz no capítulo número 6. Deus destrói a cidade, porque a cidade está cheia de idolatria. A cidade está cheia de postes ídolos, de feitiços, de imagens de escultura por toda a cidade. Lugares altos, lugares baixos, riachos e águas doces, salgadas, planícies, por tudo. E Deus vai destruir a cidade para que seja também destruído esses altares, essa idolatria toda, essas imagens de escultura. Olha que coisa interessante, por que às vezes Deus permite a destruição de uma cidade? Porque Ele quer destruir uma coisa que Ele abomina. Olha que coisa mais interessante. Olha a sua casa. Vê se tem alguma coisa que precisa ser destruído. Vê se tem alguma camiseta, algum enfeite, algum biscuit. Vê se tem alguma pedra, alguma pirâmide. Vê se tem algo que Deus abomina, que aquilo simboliza idolatria. Que você coloca a tua fé, a tua esperança e a tua confiança, mas aquilo não tem nada a ver com Deus. Destrua. Porque Deus não precisa destruir nossa cidade e a nossa casa, desde que a gente tenha um coração quebrantado e humilhado diante dele. Que Deus tenha falado muito com você. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.